Muito bem, voltamos com o segundo bloco aqui do painel regional Debates, que recebe com prazer o diretor da GeoBrasílis, o José Roberto Santos, a empresa responsável por este plano metropolitano de desenvolvimento estratégico para a Baixada Santista. Foi apresentado ao CONDESB, o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana. Também com a gente aqui a diretora técnica da AGEM, a nossa Fernanda Meneghello, tá certo? Meneghello, né? E o Heraldo José dos Santos, mais uma vez, participando conosco. 3017-9110, você liga, entra em contato com a gente, envia sua pergunta, sua crítica, seu comentário, você fica sempre à vontade aqui no painel Debates, como à noite também no painel regional, sempre às 22 horas, com entrevistas e debates para você também. Bom, a gente parece aqui na Baixada Santista, né, que está sempre correndo atrás da solução desesperadamente. Aconteceu o problema das chuvas, né, em fevereiro, problema sério no sistema de imigrantes, e mais complicado ainda na cidade de Cubatão, muita gente perdeu suas residências, a cidade ficou debaixo d'água, enfim, um problema terrível. O governador teve aí alguns dias depois do ocorrido e anunciou 2.000 moradias para um período de 15 meses. Né? Como a gente está discutindo a questão habitacional agora há pouco, né, Zé Roberto e Fernanda, fica difícil imaginar que isso possa se concretizar, né? Em 15 meses o Estado construir 2.000 moradias, né, para acolher as pessoas que estão necessitadas. Até porque, como lembrou o Rodolfo Amaral recentemente aqui, Heraldo, não há terrenos. Né? A situação de proteção ambiental é tão grande aqui na Serra do Mar, Mata Atlântica, enfim, né? E os terrenos que sobraram têm preços de metro quadrado estratosféricos. Né? Esse é um problema colocado como uma das prioridades nesse plano metropolitano, né, Zé Roberto? Exato. E como é que se sai dessa equação complexa aí? Vamos recorrer a Pitágoras, talvez, sei lá eu. O que a gente percebe são, os movimentos, eles são um pouco distintos, claro, entre os municípios. O município de Santos tem uma dinâmica maior, analisando o comportamento do mercado imobiliário em todo o país. Santos está pontuando lá, junto com os primeiros municípios colocados, como o Rio de Janeiro na Barra da Tijuca, como Brasília, como Recife, que são polos econômicos dinâmicos e que têm uma valorização muito alta do mercado imobiliário. Mas esse movimento é diferente em outros municípios da região. A configuração natural e o efeito do porto, a instalação da Petrobras, naturalmente eles concentram as expectativas e os interesses mais no município de Santos, na sequência com Guarujá, depois Cubatão e São Vicente de Cubatão, né? Mas nós tivemos, o que nós temos é que os outros municípios da região, eles sofrem um processo diferente desse, eles tiveram uma valorização mais lenta, mas você tem, tanto em Bertioga, quanto em Peruíbe, quanto em Itanhaém, Mongaguá e algumas áreas de Praia Grande, ainda você tem uma quantidade razoável de áreas e de terrenos na área urbana não ocupados ou não adensados. Nesses municípios você tem uma parte dos imóveis, uma parte não, vamos dizer aí, 40%, 50%, 60% dos imóveis que estão construídos desocupados por questão de ser a segunda moradia. As soluções, elas não são fáceis, né? Se a gente dividir por estratos de renda, as necessidades maiores são naquelas pessoas, naquelas famílias que necessitam das habitações de interesse social. E esse é um desafio no litoral e no Brasil inteiro, porque a disponibilidade de área, São Paulo também é assim, Campinas é assim, São José é assim, na Baixada o fator é mais grave, porque a gente precisa identificar áreas para construção de habitações de interesse popular. E rapidamente, né? Em geral, essas áreas precisam de algum processo de regularização fundiária. E quando você faz ou um plano de habitação, ou a revisão ou a atualização do plano diretor, você nunca vai pegar as áreas mais privilegiadas. Você vai pegando áreas de borda. E essas áreas de borda aqui na Baixada, em geral, estão próximas às zonas de amortecimento dos parques e às unidades de conservação. Esse é um problema, por exemplo, hoje em Ubatuba. Quando não são conservadas já, né?
Por exemplo, em Ubatuba você tem áreas de parque da Serra do Mar invadidas, que você está fazendo uma requalificação ou um reordenamento. Bom, o nosso desafio aqui, vamos falar um pouco nas áreas mais adensadas, ok? Santos, São Vicente, Cubatão e Guarujá. Você não tem muita saída se não for pelo adensamento. E o adensamento nessas regiões, o adensamento que é verticalizar, que é uma saída das grandes cidades, você adensa e verticaliza, onde você tem capacidade, por exemplo, de fluxo, de pessoas ou de tráfego. Então, algumas cidades de médio e grande porte adotam o que se chama de operações urbanas, que você privilegia adensamentos em áreas onde antigamente você não poderia adensar, desde que você tenha corredores de ônibus, metrô, VLT ou vias estruturais com 2, 3 faixas de escoamento. Não vai ter muito de onde mudar isso aqui. Municípios onde a gente não tem um adensamento tão alto e que a gente tem áreas disponíveis, aí eu vou colocar Peruíbe, Itanhaém uma parte, Mongaguá e Bertioga, o cuidado que você tem que ter é você não estimular esse espraiamento. Nenhuma dessas questões vão ocorrer se, e aí no caso, tem o primeiro agente que provoca isso, é a prefeitura, junto com os proprietários do terreno, porque boa parte das prefeituras não possuem mais áreas públicas para ocupar, então tem que ser trabalhado prefeituras com proprietários do terreno para ir lançando os novos lotes. Nas áreas mais urbanizadas, você tem que estimular o adensamento, e isso não tem saída, e o adensamento aqui vai passar por intervenções de tráfego maiores, ou seja, quando a gente fala que nos planos de melhorias viárias do Porto de Santos, as perimetrais, são projetos antigos, que não são nem deste governo federal, e também não eram do anterior, né? Sem fazer qualquer corte de bandeira política, mas de política pública, não de partido, as perimetrais são projetos de antes do próprio governo do Fernando Henrique. Bem antes. E que sofrem processos lentos de implantação. Quer dizer, a gente... Já coisas aqui, então, é verdade. As coisas aqui, a gente bate nisso aqui, né, Heraldo? E as coisas não acontecem, né? Perfeitamente. E aí, não acontecem por quê? Eu acho que é interessante a gente... No plano, a gente vai fazer esse tipo de... Já está fazendo esse tipo de debate, que é importante colocar na televisão. Existe um certo limbo de competência legal. O porto está aqui, e o porto é federal. O acesso ao porto, na parte que compete na ligação entre municípios, ele é estadual. E as soluções de acesso ao porto, elas têm que ser o quê? Federal? Tem que ser estadual? Ou tem que ser coligadas em ambos? O próprio Dr. Mário Covas era um grande defensor de buscar a regionalização do porto, porque várias das demandas do porto de acesso, uma parte é competência estadual. Licenciamento ambiental, de competência estadual. Então, esse limbo, que ele não a curto prazo, ele realmente parece que não vai se resolver, mas que é importante, ele tem que ser suprimido de alguma forma. A proposta do plano é o quê? Atualizar essas demandas. Então, nós sabemos que, por exemplo, a Prefeitura de Guarujá aproveitou esse trecho agora da perimetral do Guarujá para fazer requalificação de acesso, não só na Santos Dumont, mas das vias que chegam até a Catraia e do potencial do aeroporto. A Prefeitura de Santos tem seus projetos, né, que vão integrar com o mergulhão, que é a próxima etapa. Mas não nos parece que, se não houver projetos maiores, regionais, de intervenção de acessibilidade, e aí, novamente, a gente quer privilegiar quem? O VLT, que também é um projeto que já tem algum tempo, não é? Antigo. Bem antigo, então, também estamos falando, não acontece. Não é? Aguardamos agora, né, a promessa do governador, me parece que o governador é cumpridor das promessas que faz, né, das propostas que faz. O VLT estaria começando agora, final de 13, começo de 14, né, suas obras para ser entregue em 2015. Me parece que é isso. Né? E a gente acredita que isso aconteça. Esperamos, tentamos acreditar nisso. Né? A grande verdade é que nós temos planos, temos estudos, mas não temos representatividade política para forçar os governos estadual e federal
a promover as mudanças que nós necessitamos aqui na região. A Fernanda falou do problema da safra, do escoamento da safra. É inconcebível, por exemplo, que se pare uma região inteira para escoar safra pelo Porto de Santos, que no peso da balança comercial, ele é mínimo. Você ingessa uma cidade, você destrói uma região para conseguir alguns cifrões na balança comercial, em detrimento de outras técnicas que se poderiam se utilizar, de outros modais, como por exemplo o ferroviário, que está abandonado há 200 anos. Quer dizer, então, falta, acima de tudo, representatividade política. Isso eu concordo também. Agora, a nossa representatividade política, como já lhe explicou aqui 2 ou 3 vezes um cientista político renomado aqui na região, que é o Alcino Gonçalves, e o próprio Rodolfo Amaral também, que é o nosso homem dos números aqui, né? Nós temos uma proporção. Representamos 4% do Estado praticamente em tudo. Não recebemos as verbas por parte do Estado, né, compatíveis com os 4%. Na saúde, o Rodolfo prova aqui, sempre que vem um programa, que não chega a 1% o repasse de verbas. Mas, em termos eleitorais, jamais ultrapassaremos esse percentual. Né? Então, de 3 deputados federais, né, talvez, no máximo, 5 estaduais, 6, tivemos 7 na legislatura anterior, né, porque tivemos 2 suplentes que assumiram, enfim, mas isso é muito difícil, isso é muito raro. Mas já com 7 deputados estaduais, o governador, então, José Serra, veio à Baixada Santista mais de 40 vezes, né, nos seus 4 anos. 10 vezes por ano, aproximadamente, do governo, que já é alguma coisa, tem a ver com essa relação que você está fazendo. Né? Você obriga o governante a escutar alguma coisa quando você tem um grupo, mesmo que tenha lá deputados de um lado do PSTB, do outro do PT, que falem em nome da região. Governador, nós precisamos fazer aquilo lá. Ele vem para, pelo menos, para olhar e para dizer, não. Depois tem a história da maquete, eu preferia que viesse para fazer, não queria inaugurar a maquete. Ponte, ele se atrapalhou inteiro, aí foi uma confusão dos infernos, tá certo? Mas acho que, se você me permite, doutor, acho que o momento é positivo do seguinte ponto de vista. O Paulo Alexandre Barbosa, como secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, em 2010, 2011, foi o proponente do recurso que está viabilizando o plano. Então, e o Paulo, PSDB, eleito, com uma visão de futuro importante, eu acho que é um elemento importante para trazer a visão com mais destaque do governador. Nós temos aqui na Baixada algumas obras realmente de grande envergadura. Então, queria chamar vocês para análise. Nós temos o túnel, a ligação seca, que é importante, o projeto do VLT, que, se eu não me engano, com exceção na cidade de São Paulo, que você tem as ligações de metrô entre Congonhas e Morumbi, e entre Vila Prudente e Zona Leste, o segundo projeto no estado de São Paulo, saindo da região metropolitana, é em Santos, que é do VLT. Mesmo com essa defasagem, mas é um projeto que é o primeiro fora da região metropolitana. Na verdade, não começou ainda, né? Mas a licitação já está na rua. Estão fazendo o levantamento... o projeto está bem definido. A questão é dividir a conta. Okay? Quem faz o investimento, o quanto é a parcela do município e quanto é do Estado. Mas chama a atenção o seguinte: nós temos os investimentos anunciados de expansão do Porto de Santos. Okay? Porto de Santos representa hoje 28% da balança comercial, seja para importação e exportação. Por que o Porto de Santos não faz esses investimentos? Debato nisso há 200 anos em programas de TV, de rádio, em textos em jornais aqui da região, enfim. Por que o Porto não faz os investimentos nos acessos ao Porto? Eu queria entender isso. Eu acho que é uma questão eu vou te falar que é a mesma questão do Ferroanel de São Paulo. O Ferroanel Sul, que cruza a região metropolitana e que é importante para ampliar a acessibilidade, por exemplo, de cargas ao Porto de Santos por ferrovia. Por que não é feito? Você tem que sentar 2 esferas de governo e tem que dividir a conta. E alguns portos... Não, o Porto é federal. Mas o Porto tem um projeto que foi desenvolvido aqui, que são os projetos do PAC, das 2 marginais. Veja, a marginal do lado de Santos, ela tem 4 etapas, ok? Foi feita uma etapa. A gente precisa fazer o final até a ponta da praia, fazer o túnel e depois o acesso do Sabuó. Do lado de Guarujá,
Foi recentemente feita a primeira passagem. Eu acho que tem uma questão da dificuldade da lentidão da liberação de recursos, isso é como um todo, prefeituras, Estado e União, todo mundo sofre um pouco com esse processo, que é um processo burocrático de licitação. Dinheiro, aparentemente, não é o grande problema, principalmente, por exemplo, para as obras do parque, mas os projetos efetivamente não estão avançando. Mas o que eu queria chamar a atenção, só voltando um pouco, desculpa, da questão da representatividade política, eu acho que a expansão do Porto de Santos demanda atenção. Os investimentos em petróleo e gás, mesmo que vão sofrer uma lentidão e um retardo agora pela questão de caixa e financeira da Petrobras, eles vão ocorrer, não necessariamente agora a curto prazo, mas vão ocorrer. Ou seja, a região, ela hoje é um centro de atenção importante. A gente saindo da região metropolitana de São Paulo, é a segunda região em grandes investimentos, sejam eles privados e públicos. O que a gente não pode permitir é um momento que a importante região se transforme em um caos urbano por completo, né? É isso que a gente costuma debater aqui, procura debater aqui. O risco é esses investimentos, aliás, esses desafios se concretizarem e a gente não ter. Perfeito. É toda essa contrapartida, por exemplo, do transporte. Né? É essa visão integrada que o plano metropolitano vai trazer. Porque a gente tem que tomar um certo cuidado com os cenários. Qual é o cenário de expansão do Porto de Santos? Foi feito um plano de expansão do Porto de Santos para 240 mil toneladas até 2030, 2035. E esse é o plano interno do Porto. Então a pergunta é, como que a acessibilidade se resolve? No plano feito pela Secretaria Especial de Portos e pela CODESP, 30% das cargas chegariam por ferrovia. Hoje é menos de 18%. Ok? Segundo plano, expansão das atividades de exploração de petróleo e gás na Baixada. A previsão era da Petrobras consolidar sua base de apoio offshore na base aérea de Guarujá até 2018, e isso não vai acontecer. Então, hoje, o que o plano metropolitano da gente tem que prever? A demanda atual, ela vai ser atendida com os investimentos hoje em voga? Sim ou não? O plano diz. E se eu tiver expansão do Porto de Santos e petróleo e gás, eu vou precisar de quais novos investimentos para atender? Vamos fazer mais um intervalo, na volta a gente segue para tentar desvendar aí todo esse mistério, esse problema incrível que envolve aqui o desenvolvimento sustentável aqui da região da Baixada Santista. Já estamos de volta.